Oi, tudo bem? Seja super bem-vindo a mais um episódio do Flow Talks, que está de volta com uma série de debates e conversas sobre o tema que você já sabe, né? O grande mal que nos aflige desde antes da pandemia. Falta de concentração, falta de foco, não capacidade de sustentar a atenção por algum tempo. Isso nos faz falta. Isso faz com que você chegue no final do dia completamente cansado e com a sensação que você não fez nada do que você precisava fazer. Aquelas listas intermináveis de coisas. A gente ouviu muita gente nesses últimos meses, dos nossos alunos, dos nossos mentorados, de gente que quer saber mais como lidar com esse problema, e a gente concluiu que a gente estava devendo essa conversa para você. E aí essa série da Flow Talks vai ser sobre esses aspectos que nos afligem no nosso dia a dia. A falta de foco, a falta de concentração, que levam ao estresse. Se você se identifica, se você está passando por esse tipo de situação nesse momento, vem junto, vamos conversar. Hoje o tema... Qual que é o tema hoje, Gustavo? Gustavo está aqui hoje para ajudar essa conversa, porque ele inclusive... Para quem conhece a gente, já foi parte do Projeto Flow, o Gustavo coordena todas as pesquisas, inclusive, e vai a campo buscar essas informações com os nossos ouvintes, seguidores, e é por isso que a gente tem sempre uma coisa nova para trazer para você. Qual que é o papo de hoje, Gustavo? Então, Cadu, a gente resolveu abrir essa nova série do Flow Talks, falando de foco e concentração, justamente com o tema de hoje, que é como manter o foco por mais tempo. A gente ouviu muito isso das pessoas que nos seguem em pesquisas, dizendo que existe uma grande dificuldade em manter esse foco por um longo período de tempo. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Cadu, para entrar no tema, é como que a gente pode identificar o que nos tira desse foco por mais tempo? Que você sempre fala das distrações. Como que eu identifico que tipo de distração que me fazem sair do foco? Pois é, você sabe que hoje em dia esse é o grande tema, né? Começa por aqui, ó. Distrações externas. Estamos aqui olhando para um smartphone que eu chamo de arma de distração em massa, Weapon of Mass Distraction. E temos também as distrações internas. E aí eu vou explicar direitinho. Vamos começar pelas externas. A gente vive num mundo onde os estímulos externos são contínuos, as interrupções. Então, pensa antes da pandemia, no lugar que você trabalha, se você trabalha numa empresa, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa, por exemplo. Você está lá naquele layout aberto, aquele espaço, todo mundo junto, trabalhando, que é super legal, você está vendo as pessoas, tem aquela fricção criativa, mas o que acontece num ambiente como esse, que a gente tinha antes da pandemia? Agora vai ver como é que vai ser a volta, né? Estão falando em 2, 3 vezes por semana, no escritório, mas o problema talvez continue, que é todo mundo, de uma certa forma, junto, você tem as interrupções. Então, pinga uma notícia o aviso do WhatsApp, entra um e-mail, vem alguém te chamar para uma reunião que não estava marcada. Ou então, agora que nós estamos vivendo aqui dentro dessa caixinha, depois da pandemia, tem as interrupções que continuam caindo, os pings do WhatsApp, o e-mail que caiu aqui na tela, alguém que você está em casa, está na minha casa aqui, estamos aqui na minha casa, daqui a pouco pode ter o cachorro aqui fazendo barulho, pode ter algum vizinho batendo, pode ter a falta de luz. A gente tem um monte de problemas que nos interrompem o tempo inteiro e cortam o fluxo daquilo que a gente está fazendo. Fora que a gente já vem desenvolvendo uma dificuldade muito grande de sustentar a concentração e a atenção por mais tempo do que a gente gostaria. Sabe por quê? Ler um texto longo não é um negócio fácil mais. Pensa na Netflix, que sucesso que faz, né? Séries, pequenos episódios. Por quê? Porque ninguém dá mais conta de assistir um filme de 3 horas. O que será que está acontecendo? São as demandas externas da nossa vida. O tempo inteiro. Então, esse talvez seja o primeiro grande aspecto das interrupções, que são as interrupções externas, Gustavo. Mas antes de você entrar nas internas, só queria entender uma coisa. Você falou do ambiente corporativo, a pessoa que está ali no trabalho, e eu entendo essa interrupção que é constante cada vez mais. E a pessoa que é, por exemplo, um autônomo, que trabalha em casa, ou que trabalha sozinho, um advogado que presta serviço, que tipo de interrupção externa que ele pode estar sofrendo e às vezes não percebe?
além do Aquilo que eu celular. falei agora, que nós estamos aqui na caixinha, o que pode me afetar também, porque eu sou um autônomo, né? Nós somos, né? A gente sabe o que é que nos atinge, que pode ser desde o clássico smartphone pingando o WhatsApp e outras demandas, né? Da vida mesmo, né? Do que a gente não estabelece uma proteção da nossa rotina. Esse é um grande problema. Alguém ensinou para a gente lá atrás que a gente tinha que fazer lista de pendências para ser bem aplicado e ir riscando as pendências que a gente tem do nosso dia, né, para chegar no fim do dia com elas resolvidas. Isso é um equívoco muito sério. Por quê? Porque a gente tende a listar mais do que a gente tem capacidade de fazer, ela passa para o dia seguinte, a gente vai empurrando aquelas pendências para frente, quando, na verdade, o que a gente deveria estar fazendo é blocando, protegendo a nossa agenda, os nossos espaços de tempo para determinadas coisas que a gente quer tirar da frente. Então, não é a lista da pendência que eu tenho que trabalhar, é o horário que eu preciso proteger do meu dia para fazer aquelas coisas que eu tenho que fazer. Se eu conseguir fazer essa pequena mudança de perspectiva, eu não vou ter, como autônomo, como profissional liberal, ou como um estudante, mesmo um estudante, vamos pegar alguém que não está no mundo do trabalho, alguém que precisa estudar, ele precisa proteger a agenda dele, em blocos, para saber, aquele momento eu vou estudar história, de tanto a tanto eu vou estudar física, com pausas no meio, isso vale para ele, estudante, como para todos nós, pausas para quê? Para recarregar a energia. Mas isso é tema de outro papo, de outro dia. A gente tem que porque falar... a interrupção interna que você ia falar, ela deve acontecer nesse momento. Tudo bem, eu bloqueei minha agenda. E aí? Aí vem as interrupções internas. Como que eu identifico elas? E aí é uma questão de disciplina, né? Porque interrupção interna tem a ver com o fato de eu não estar inteiro no aqui e agora, no momento presente. Que é uma coisa que o número que foi pesquisado há alguns anos atrás, tem até um estudo que foi publicado, eu não tenho o nome dos cientistas, mas a gente pode botar depois aqui o estudo desses pesquisadores, aqui embaixo para o pessoal ver no YouTube, nos comentários. O nome do estudo é A Wandering Mind is an Unhappy Mind. A Wandering Mind é uma mente que divaga, é uma mente infeliz. Essa é a tradução desse estudo, que diz o seguinte, que quase 50% do nosso dia, portanto, da nossa vida, quase, a gente passa no piloto automático, que ele chama de Default Mode Network. O que é o Default Mode Network? É o momento em que você não está engajado em nenhuma atividade. Se você não estiver empreendendo nenhuma atividade, nenhuma tarefa, você está com a mente divagando, você ou vai estar ruminando o passado, aquilo que já aconteceu e pode, né? Geralmente a gente se pega meio remoendo coisas não muito legais. Puxa, podia ter feito de outro jeito. Puxa, fulano não precisava ter falado daquele jeito comigo. Coisas desse tipo e ficam lá remoendo na nossa cabeça. Então eu estou lá atrás, estou vivendo lá atrás. E eu chamo isso de deslocamento temporal, porque se eu não estou lá atrás, eu estou tentando antever algo que não aconteceu ainda. Já estou meio ansioso por um futuro que não chegou. Será que vai dar certo? Será que vão me chamar para aquela reunião? Ou será que eu vou conseguir tal coisa? E aí eu fico nesse deslocamento. Ou eu estou no futuro, sem saber se ele vai acontecer mesmo, né? Ou eu estou no passado, que já aconteceu e não vai influenciar em mais nada, mas eu fico ruminando aquele processo. Então, esse deslocamento temporal é uma distração interna terrível e é quase metade do nosso dia a gente passa. E esse estudo tem agora um contraponto, que eu estou estudando agora, estou relendo isso, uma pesquisa recente de 2019, que fala sobre o fato de, eventualmente, você casar essa mente que divaga, né, que está ali devaneando, com uma atividade criativa. E isso eu vou trazer em breve para a turma conhecer um pouco. É uma outra abordagem do mesmo estudo, e que fala que essas distrações internas, em alguns momentos, elas podem ser utilizadas a nosso favor. Então, Gustavo, é dessa ordem. Mas para isso eu preciso, então, entender isso e saber administrar isso no momento, para direcionar essa divagação no momento que eu preciso dela. Exato. Agora, vamos voltar para ver se eu entendi. Quer dizer que se eu estou ali blocando a minha agenda, conseguir me disciplinar para ter um horário fixo em uma atividade específica, surgiu a distração interna. Vamos dizer que eu comecei a ruminar mesmo estando naquela atividade concentrada. Quais são as ferramentas, quais são as dicas que você pode dar para eu tentar corrigir
ali naquele momento? Ou não dá? Ou eu preciso voltar a uma situação anterior e tentar me preparar de novo? Então, tem duas coisas aqui. Uma é o seguinte: não entrar nesse estado de devaneio, é tentar manter a mente focada sempre, né? Sempre. Mas focada em alguma atividade, você está estudando, ou você está cumprindo alguma tarefa. Então, a disciplina, para naquele momento que você reservou, porque está com a mente devaneando, é muito bom de vez em quando. Eu, por exemplo, faço caminhadas todos os dias. Eu reservo 40 minutos do meu dia, seja de manhã ou à tarde, a hora que encaixa, porque eu deixo bloqueado na minha agenda, o momento para eu caminhar. E quando eu estou caminhando, eu não estou focado em nenhuma atividade, a não ser caminhar e olhar a natureza. Minha mente está devaneando, mas eu estou recarregando minha energia, esse é o grande propósito. Então, respondendo à tua pergunta, primeiro, o ideal é não cair nesse desvio, né? Não sair para fora dele e fazer com que o seguinte: você bloqueou a tua agenda, protegeu sua agenda, vai lá e faz o que você tem que fazer. Caiu no desvio, entrou no devaneio, está lá ruminando, veio, não tem jeito. É que nem meditação. Meditação não serve para nada a não ser para você prestar atenção em alguma coisa. Ou seja, eu sei que eu estou cometendo quase uma heresia aqui quando eu falo assim de meditação, mas eu, como medito há mais de 30 anos, posso falar com a maior liberdade. A meditação não é para você atingir iluminação, a meditação não vai te tornar uma pessoa necessariamente mais calma só porque você medita, porque volta e meia pergunta: pô, Cadu, você é um cara super intenso, mas você não medita? Como se o fato de eu ser intenso e apaixonado e falar com essa paixão tivesse a ver com o fato de eu meditar, eu teria que falar muito tranquilamente. Não. Então, meditação é o seguinte: é um exercício de prestar atenção. É a hora que teu pensamento te rouba da tua concentração de estar olhando para a tua respiração, porque a meditação tem vários modelos, né? A que eu uso é de prestar atenção na respiração. Então, eu presto atenção na minha respiração. Daqui a pouco entrou um pensamento. Eu deixo ele passar. Que a vantagem é essa: quanto mais você medita, mais você amplia o espaço entre um pensamento e outro, porque eles nunca vão deixar de aparecer. Sempre vai vir pensamento. Então, o que você consegue é ampliar o espaço. E é naquele espaço que mora a paz e a serenidade, no espaço entre um pensamento e outro. Só que, quando o meu pensamento veio e eu me pendurei nele, comecei a engatar uma série de situações a partir daquele pensamento no meio do meu processo de meditação, eu me pego e falo: opa, já desviei, então eu volto para a respiração. Esse processo é a grande vantagem da meditação. É o momento em que você saca que você caiu no desvio, foi atrás de um pensamento, você percebe isso e volta a prestar atenção na sua respiração. Isso é como se fosse uma ginástica para o teu cérebro. Cada vez que você se lembra que você saiu e atrás de um pensamento e você volta a prestar atenção na sua respiração, você está reforçando o teu hábito de trabalhar essa paz interior, esse silêncio mental. Então, quando você caiu no desvio e deixou o devaneio entrar, presta atenção e volta para a tua atividade. Volta para aquilo que você está fazendo. Presta atenção. Aliás, presta atenção é a palavra-chave. Atenção é o nosso bem, né? Mais sequestrado, mais disputado por todo mundo. Todo mundo quer a nossa atenção. E ela está super fragmentada e ela só se reconstituirá, essa sua atenção, com uma disciplina que te permita prestar atenção que você já saiu daquele teu foco e voltar para ele. Quanto mais você fizer isso, mais vai ficando natural o fato de você sacar que você ficou distraído, sem foco, você desconcentrou, opa, vamos voltar. Cada vez que você faz isso, você está reforçando esse músculo aqui no teu cérebro para te construir uma disciplina e esse foco indestrutível que você vai conseguir ter a partir do momento que você tiver esse hábito de caiu no desvio, volta, presta atenção. Ou seja, uma questão de educação. Eu preciso me educar a conseguir, durante aquele momento... Treino mesmo, nem educação. Educação é muito chique a palavra. É treinar mesmo. Você tem que treinar. É disciplina para treinar, entendeu? Legal. Porque eu estou falando de educação porque uma das perguntas que nos fazem aqui é como eu consigo educar, entre aspas, o ambiente externo, e aí voltando para as distrações externas, como que eu consigo educar esse meu ambiente ou como eu consigo preparar esse ambiente para evitar ou para minimizar essas distrações externas. E eu já vi você dando algumas dicas muito simples, que às vezes as pessoas ficam buscando soluções extremamente
mirabolantes, e às vezes você pode trazer para a gente aqui algumas dicas mais simples de como fazer isso, né? Então, pois é como eu falo. Primeira coisa, quando a gente fala de construir foco, ele tem uma razão de ser, né? Você constrói foco, por quê? Porque quando você está focado, você tem a chance de trazer abrir um canal que a gente chama de uma ampliação da sua consciência, que é o estado de flow. Né? O flow, ele é um estado ampliado de consciência que te permite, ao você ativar, abrir esse canal, você ser mais rápido, por exemplo, para aprender alguma coisa. Então, você está falando de educação, então eu vou acelerar minha aprendizagem, eu posso desempenhar melhor a minha tarefa, mais rápido, e, portanto, eu posso ganhar tempo. Tempo para quê? Para cuidar de mim, para olhar das minhas coisas, para aprender alguma coisa nova. Mas isso a gente vai falar em algum outro momento, falar de flow. Mas o que eu tenho que dizer aqui é o seguinte, eu preciso criar essa disciplina com pequenos hábitos diários para poder ter a chance de sustentar foco e concentração, para daí poder ter a chance de ativar, né, de acessar esse estado ampliado de consciência que vai me transformar num cara que consegue tirar todos os seus compromissos da frente com tempo hábil e com energia ainda para chegar no fim do dia e fazer outras coisas. Porque o grande problema é o seguinte, quando a gente não cria esse hábito e não cria pequenas rotinas no nosso dia a dia, a gente tem a sensação no final do dia que não rendeu, que não conseguiu terminar tudo que precisava, que está tudo se acumulando. Então, o processo é muito simples. Você começa com práticas diárias de construção e sustentação de foco. E a gente usa várias coisas. Usa respiração um trabalho focado de respiração, a própria meditação, que eu faço exercícios como, por exemplo, de atenção plena, de prestar atenção na respiração. Você tem essa rotina que você vai criando dentro da tua agenda, não a lista, mas vai montando momentos da sua agenda para você se dedicar àquilo. E uma das coisas que mais funciona é você saber, dentro da sua agenda, você pode ter os sprints, ou pode ter as sessões de foco. O que é isso? Você tem alguma coisa para fazer, você reserva 1 hora daquela manhã, por exemplo, para aquela coisa. Você vai, se mergulha nessa atividade, e aí você depois usa 15, 20 minutos depois para recuperar a sua energia. Essas sessões, que é o que a gente fala muito para os nossos clientes de organizações, por exemplo, para fazerem isso, 3, 4 sessões dessas, e ele tira 2 dias de pendência da frente, ou, para quem está morando aqui no Zoom, faz reuniões mais curtas para poder ter um espaço entre uma reunião e outra, e nesse espaço recuperar um pouco a energia. Então, ao fazer reuniões mais curtas, eu vou estar concentrando a minha habilidade de sustentar a minha atenção. Então, eu consigo render ali, mas eu preciso parar, porque ao parar e recuperar a minha energia, eu vou para a próxima reunião com um pouco mais de reserva de energia, de atenção, e vou ter condição física de sustentar a minha concentração. Porque o que acontece hoje? As pessoas entram no Zoom às 8 da manhã, vão até às 8 da noite e não percebem que já pelas 4 da tarde, 3 da tarde, já não estão retendo mais nenhuma informação, já não estão sendo capazes de contribuir numa reunião. Tem gente que almoça, desliga a câmera e fica ali, e emenda o dia todo numa reunião atrás da outra. Então, se você cria uma rotina de interrupções, de recuperação de energia, se isso faz parte do seu dia a dia, seja com reuniões menores, seja com essas sessões de foco, você vai criando pequenos espaços na sua rotina do dia a dia para treinar a sustentação do seu foco, até o momento em que você vai aprender a dizer não para algumas coisas. Porque dizer não também é uma disciplina, também é uma educação que a gente precisa aprender, porque toda vez a nossa agenda é invadida, a nossa atenção é disputada e ela é fragmentada. Para eu ter foco indestrutível, eu preciso ser disciplinado e aprender a dizer não. Essas são algumas das ideias que a gente discute em tantos vídeos e workshops e tal. Para quem já segue o canal há mais tempo, né, Cadu? Para quem te segue há mais tempo, sabe que a gente está falando aqui de alguns dessas etapas do ciclo do flow. A gente falou muito da primeira etapa, que é a etapa do preparo. Para quem conhece já o conteúdo aqui que o Cadu fala, vai saber do que a gente está falando.
E aí eu queria te perguntar ainda sobre o tema de controlar o ambiente externo. Eu, quando comecei a aplicar isso para mim, eu comecei a usar uma metáfora que as pessoas que convivem comigo começaram a entender. Eu falei, hoje é como se eu tivesse, das 5 às 6 da tarde, é como se eu tivesse no dentista. Então, o meu celular vai estar desligado, a minha sala vai estar fechada, ninguém me interrompe, ou o meu cantinho da casa vai estar fechado, e eu não vou conseguir atender ninguém, porque imagina essa situação, é como se eu estivesse fazendo uma cirurgia. Quer dizer, você acha que essa é uma maneira também das pessoas conseguirem começar a proteger Eu adorei essa a etapa do preparo, né? Eu estou me preparando para ir planejando. Só para rememorar, e aí o pessoal pode depois ver outros vídeos, aí a gente pode fazer uma edição também para explicar isso. O ciclo do Flow, 5 etapas, tem o preparo, que é exatamente esse que nós estamos aqui nos dedicando hoje a discutir. É o que você prepara antes de trazer a sustentação, o foco indestrutivo, para abrir todo esse lado do flow, né? O segundo, que é ter uma meta clara, o esforço voluntário. O terceiro, que é liberar, caso a coisa não esteja acontecendo do jeito que você gostaria. Solta, desencana, vai fazer uma caminhada, depois você volta, ativa o flow e mais tem que recuperar. São 5 etapas, tem vários conteúdos aí que eu detalho isso, mas eu quero responder a tua pergunta. Primeiro, eu adorei a história do dentista, porque ninguém vai reclamar com você, né? Pô, cara, coitado, todo mundo ficar até com pena, o cara foi pro dentista, né? Mas é uma disciplina que é uma forma. É uma forma. É tão importante quanto ir ao dentista, ir ao médico, fazer um exame clínico, é você ter um tempo para você. É nessa ordem. Saúde mental, saúde emocional são aspectos que, quando hoje comparados com saúde física, têm a mesma importância. Até pouco tempo atrás, todo mundo estava preocupado com perder peso, com ganhar massa muscular e essa conversa toda, né? Dietas e tudo mais. Hoje não. Hoje a gente tem que trabalhar um aspecto de equilíbrio entre essas 3 saúdes, né? A saúde física, a saúde mental, que é tão demandada hoje, no meio de uma pandemia que vai fazer 2 anos daqui a pouco, né? E a saúde emocional, que também é impactada por tudo isso. Esses 3 eu chamo de saúde integral. Quando eles estão equilibrados, você tem a integridade da tua saúde. Então, é tão importante dizer assim, vou ao dentista. E nesse momento, se você for ao dentista ou não é problema meu, você que sabe, mas você ser rigoroso com você mesmo e usar aquele tempo para você, de uma forma importante. Que é aquela história, é o que eu falo sempre, não adianta você fazer lista das coisas que você tem que fazer. Lista de pendência acaba atrapalhando, porque você fica com a sensação de que você não terminou as coisas, você empurrou para o dia seguinte. Então, a minha sugestão sempre é, claro, tem uma lista de prioridades? Tem, ok, a gente até tem uma ferramenta, né, aqui no nosso programa, no nosso curso, que eu vou mostrar aqui para o pessoal ver, que é a ferramenta de foco. Mas não é uma lista de pendências, é coisas onde você tem que dar destaque para aquilo que é o que você tem que cuidar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Né? Para quê? Para você manter a sua atenção ali. Então, essa proteção da agenda e dos blocos onde você tem que tirar coisas da frente é mais eficaz, em geral, do que a própria lista de pendências. Assim como, por exemplo, você ficar preocupado com a questão do tempo, um dia só não é mais suficiente, né? 24 horas do dia já não dão mais para as coisas que eu tenho que falar. Tem uma pesquisa aí, outro dia eu estava lendo sobre ela, saiu recentemente. Claro, é uma pesquisa que fala da realidade norte-americana, mas a gente pode extrapolar e não fica muito longe disso. E diz que o americano médio tem, em média, 4 horas de lazer, ou à toa, ou de espaço no seu dia. 4 horas? Mas como? E por que a gente não usa essas 4 horas? Onde elas foram? Onde é que elas foram embora? Elas foram embora nas distrações externas e internas. Você não percebe. Ela dilui na sua mão. Se você concentrar tudo o que você tem que fazer, tira a lista de pendência, protege tua agenda, você vai ver que essas 4 horas livres vão aparecer. É disso que a gente está falando. E saiu uma pesquisa agora. Eu vou trazer esses dados logo para vocês. Agora, Cadu, conta um pouco mais aquilo que você fala, que eu acho bem interessante, a consequência imediata da volta dessa distração. Existem estudos ou alguma pesquisa ou alguma forma da gente interpretar isso, mas eu já vi você falando muito que no momento que você volta de uma distração, você não volta para o mesmo nível de concentração que você estava. E isso custa caro para todo mundo. Custa caro para você, em termos de saúde mental e emocional,
custa caro para o ambiente onde você estiver. Se for para uma empresa, por exemplo, você imagina, você está lá focado, produzindo, tirando da frente aquilo que você tem que tirar, porque é o teu dia a dia, a tua missão. E aí, volta e meia, Cadu, tem uma reunião. Mas que reunião? Não tem reunião na agenda. Não, é o de última hora, o chefe está chamando. Ou então, tocou aqui. Quer dizer, você interrompeu o teu fluxo, e aí vamos chamar de fluxo mesmo, que é fluxo de trabalho, de coisas. O pessoal aqui no Brasil chama o estado de flow de estado de fluxo. Não, é estado de fluidez. Mas aqui é o fluxo de trabalho, você tem que tirar aquilo, né? E aí eu estou lá, estou naquele túnel, super concentrado, sustentando minha atenção, que a gente sabe que entre 1 e 2 horas você consegue sustentar a atenção, desde que você respeite 20 a 30 minutos de recuperação entre um ciclo desses e outro. Mas na hora que você está ali e te interromperam, você leva 15 a 20 minutos para conseguir atingir o mesmo nível de concentração. 15 a 20 minutos a cada interrupção, tá aí a resposta de onde foram as 4 horas que você tinha no dia. Ou mais, hein? E qual a relação disso com o estresse? Total, né? Porque você imagina, você tá no flow, né? Você está lá focado, concentrado, sustentando tua atenção, trabalhando, sentindo aquela, né, tendo aquela sensação de, olha, as coisas estão rendendo hoje, né? Quantas vezes a gente não tem essa sensação boa? Está rendendo. E aí para e tem que começar de novo. Pensa o que isso causa em termos de frustração, né? De ansiedade, não vai dar tempo, será que eu vou conseguir agora que parou isso aqui, eu vou ter que retornar. Isso vai acumulando, isso é cortisol e adrenalina. E cortisol e adrenalina são bons só por um pedaço, para a hora que você foca o que você tem que fazer. É a luta, fuga ou paralisia lá dos nossos ancestrais, quando tinham que buscar comida e aparecia o leão na savana. Ou você luta ou você foge, né? E isso vem do nosso sistema cerebral reptiliano. Não se usa mais esse termo, mas é o reptiliano, é aquele que foi desenhado para te manter vivo. Luta, fuga. Hoje, ele continua aqui, funcionando, e nós não temos mais que matar o leão, mas a gente pode ter um problema como esse, por exemplo. Prazo não vai ser cumprido. O que aconteceu? É como se aparecesse o leão. Descarga de adrenalina, descarga de cortisol, e se eu não fizer com que isso seja apenas necessário ali durante o tempo que eu tenho que focar para a minha tarefa e deixar isso se acumular com as várias interrupções, com o processo de pressão, com ambientes de trabalho tóxicos, por exemplo, eu vou entrar em fadiga crônica, ansiedade, depressão e burnout. Essas são as consequências. Burnout hoje, ele está atingindo mais de 70% da força de trabalho. Era 32% antes da pandemia. E é o maior responsável pelos afastamentos. Então você pensa o quanto isso é impactante de uma forma negativa para todo o nosso entorno, o entorno da vida pessoal, da vida familiar, né, em casa, e a vida do trabalho. É muito sério isso que nós estamos falando. E nós estamos falando de uma coisa muito, muito, muito simples, que é como você aprende a trazer tranquilidade no teu ambiente para você criar uma situação de concentração, de atenção sustentada para trazer foco. Um foco que te permita tirar da frente aquilo que você tem que fazer. Um foco e uma disciplina para saber dizer não, para saber parar, para saber recarregar, porque a gente negligencia a recuperação. A gente gasta toda a nossa energia, e são 4, hein? Física, mental, emocional e a da causa ou espiritual, você veja como é aquilo que te move, isso junto. Esse é um conjunto que eu chamo de força de vontade. Tua força de vontade ao longo do dia vai diminuindo. Claro, é natural. Você vai, né, demandando vários aspectos das tuas energias. Eles vão se esgotando. Se você não parar para recuperar e achar que você pode engatar na próxima reunião sem ter um mínimo de recuperação, você vai ter problemas muito sérios. Aliás, a gente vai botar aqui também, precisamos botar aquele quadro da pesquisa da Microsoft, que mostra que o cérebro eles mediram 2 pessoas em situações de reuniões diferentes. Uma que fazia interrupções, a cada reunião fazia 10, 15 minutos de parada entre uma reunião e outra, e uma que emendava uma reunião na outra. E o eletroencefalograma é dramático, a diferença entre aquele que para e se recupera daquele que não para. Chega um momento que aquele que não para, ele não absorve mais informação. E a gente fica no piloto automático o dia inteiro.
Essa é a realidade que a gente vive, tanto no mundo organizacional como na nossa vida pessoal, qualquer que seja o seu trabalho. Às vezes você está tão distraído que a vida leva eu, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E eu não estou dando rumo para a minha vida. Por quê? Porque os estímulos externos são tão grandes e eu não tenho força de vontade, né, para impor a minha agenda, o momento que eu tenho que fazer tal coisa, que eu me deixo levar e chego no final do dia com aquela sensação de que eu não fiz nada. Isso é que é dramático. Agora, Cadu, para mim fica claro, e acho que para as pessoas também, identificar essas distrações externas. Então, você falou da disciplina, de se preparar, você falou de um planejamento, preparar o ambiente, a gente deu a brincadeira do exemplo do dentista. Eu acho que isso é mais desafiador para quem está no ambiente de trabalho aberto, e aí a gente já falou disso, mas eu queria explorar um pouco mais a questão das distrações internas, porque você deu o exemplo da meditação. Ok, que outro tipo de preparo, que outro tipo de conhecimento, ou treinamento, ou hábito que eu preciso criar para realmente conseguir passar pelas distrações internas e voltar ao meu foco, porque a conversa hoje é essa, né? Como manter o foco por mais tempo. Vamos dizer que eu resolvi as distrações externas, mas eu sempre vou me deparar com as internas, né? É aquela história do deslocamento temporal. Se você não está engajado numa atividade, você está ou ruminando alguma coisa que já aconteceu, ou tentando antever uma coisa que não aconteceu ainda, e que pode nem acontecer. Como diria o grande autor norte-americano Mark Twain, né? Ele dizia que ele passou a vida se preocupando com um monte de coisa que poderia acontecer e que nunca aconteceu. Então, aquilo tirou muito do tempo dele, da energia dele. E a gente, em geral, a gente faz a mesma coisa. Mas isso é natural, o ser humano sempre vai fazer isso, certo? Sim, é o nosso Default Mode Network, o rede neural padrão. Ele é assim. O que você precisa fazer? Dentro lá dos nossos ciclos do flow, da etapa lá do preparo, que outras coisas eu preciso construir, né? Porque isso eu imagino que é uma construção, você não vai conseguir, numa semana, resolver as distrações internas. Eu chamo de criar os seus próprios rituais, né? Você precisa construir os seus próprios rituais para chegar no momento da sua tarefa, do que você precisa empreender, que você vai fazer no seu dia, para enfrentar seu dia, seja uma série de reuniões, seja algum trabalho que você tem que desenvolver, ou seja simplesmente as suas rotinas cotidianas, fazê-las com plena atenção, né? A gente acha que a gente é capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tem gente que acredita isso sério. Minhas filhas, por exemplo, até pouco tempo atrás, aqui eu fico atormentando, né? Mas até pouco tempo atrás elas juravam para mim que elas podiam ver filme no YouTube, estudar e ouvir música ao mesmo tempo, que estava tudo certo, entendeu? Elas juravam isso para mim, entendeu? Claro, porque a gente acha que pode fazer tudo mesmo ao mesmo tempo. Mas o nosso cérebro, ele lida com uma informação de cada vez. Para fazer bem feito, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Cadu, eu queria voltar ao tema da lista de pendência. Isso me intriga, porque provavelmente muita gente que nos escuta aqui está fazendo a lista de pendência justamente porque ela precisa focar. E, de novo, a pesquisa que a gente fez com as pessoas que nos seguem aqui no canal mostrou que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é justamente manter esse foco por mais tempo, manter uma concentração, e elas acabam não conseguindo completar as tarefas, ou seja, se elas estão fazendo a lista de pendência e não estão conseguindo completar, o que está sendo feito de errado? Eu queria que você explorasse isso um pouco mais a fundo, porque eu acredito que uma grande maioria faça essa lista de pendência achando que está fazendo a disciplina correta. Em geral, as pessoas chamam de lista de prioridade, né? Prioridade é singular, né? Não tem uma lista de prioridades. Ou é uma ou não tem prioridade, né? Prioridade é uma só. Então, você tem que ter isso claro. Agora, você pensa bem, hoje todo mundo está dentro de casa, né? Ainda estamos ensaiando como vai ser voltar para o dia a dia do trabalho, mas às vezes você tem uma pessoa que... imagina uma mãe com filho pequeno. Como é que essa pessoa vai lidar com tudo isso, com todas essas demandas do dia, seja o trabalho, cuidar do filho, da casa, etc. e tal. E o pai que também agora tem que ajudar na casa, né? Entendeu que a coisa ali é coletiva, todos estamos juntos nessa tempestade. Então, como é que você lida
Não tem mais de uma prioridade. A prioridade é uma só naquele momento. Por isso que eu questiono essa questão, esse aspecto de fazer lista. Porque naquele momento que eu reservei, protegi minha agenda para determinada atividade, eu vou estar inteiro para ela. Eu não vou fazer mais de uma coisa. Eu vou construir um ritual, uma rotina, como você queira, uma prática, que naquele momento eu vou fazer só isso. E ao fazer só isso, eu garanto que eu tiro aquilo da frente. Então eu não preciso de uma lista. Eu preciso entender qual é a minha prioridade de hoje. Eu preciso entender que a cada dia eu tenho determinadas coisas para fazer, e se eu fizer uma lista com as interrupções do dia, que a gente já listou aqui, ó, começa por aqui, né? E WhatsApp, e e-mail, e gente, enfim, todas as variáveis que nos estimulam externamente, internamente, o que aconteceu, aí eu fico aqui remoendo, aí como é que será aquela reunião que não me chamaram? Estou falando de exemplos que podem valer para qualquer pessoa, né? Se eu não fizer um trabalho interno, se eu não me conhecer, saber onde é que estão esses gatilhos, onde é que isso me liga, onde é que eu posso ficar mais estressado por uma determinada coisa, se eu não fizer esse trabalho, essa investigação interna, se eu não fizer uma investigação externa, olha aqui, ó, essa é uma das ferramentas que a gente usa, o controle das interrupções, para você listar e saber onde é que você nem percebe, onde é que você está sendo interrompido, qual é o grau daquela interrupção, né? Porque eu já falei que pode começar por aqui, como pode começar aqui também. Então, se você não tem isso ordenado, se você não enxerga isso como é no teu dia, na tua vida, no teu estilo de vida pessoal, por isso que eu falo que autoconhecimento é uma viagem para dentro, é a viagem mais importante. Eu brinco que é mais importante hoje você viajar para dentro de você mesmo do que ir para Marte com Elon Musk. Então, essa é a grande viagem. Mas espera aí, Cadu, vou voltar na lista aqui, porque ainda para mim ainda tem uma ponta aqui solta, que é o seguinte. Eu entendo que eu terminar o dia, olhar para a minha lista e ver que dos 15 itens que eu listei, eu consegui fazer 3, me deixa mais estressado. Desesperado, porque vou ter 12, né, para fazer no dia seguinte. Mas como você bem falou, imagina uma mãe com 1 milhão de tarefas que tem que, sei lá, renovar a carteira de motorista. Não é uma prioridade urgente nem importante, mas é um item. Em que momento que ela vai listar isso? Se ela não fizer a sua lista de pendência, essas pequenas coisas do dia a dia, de pagar a continha, de consertar a lâmpada, onde é que isso entra? Porque isso também pode ser uma fonte de estresse. A gente usa também uma outra ferramenta para isso. Então, aqui eu não vou entrar no detalhe para não me estender demais, mas você tem... para onde vai o seu foco? Hoje, para onde você vai em 7 dias, para onde vai seu foco em 30 dias. Então, eu começo a olhar desse jeito. Em vez de listar coisa que eu tenho que fazer, eu falo, para onde tem que estar minha atenção hoje? Para onde tem que estar em uma semana? O que eu tenho que lidar durante a próxima semana? E nos próximos 30 dias, o que é? E aí eu começo a olhar. E onde eu preciso estar focado hoje? E aí eu posso ter 2 ou 3 coisas que eu vou estabelecer ali. Eu junto isso. Aqui você tem até uma agenda. Só que é uma agenda que não tem horários, você mesmo monta os horários para você, tá? O que eu quero dizer com isso é, se você tem uma agenda, você não precisa disso aqui. Você pode simplesmente chegar na agenda e bloquear os horários para essas coisas quando você tem claro o que é teu foco para hoje, teu foco para uma semana, teu foco para 30 dias. Por que isso? Você bobear pode ter até foco para 1 ano, para 10 anos. São os teus objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso é importante para rotear, para nortear para onde você quer que a sua vida vá. Você precisa se apropriar do controle das rédeas da sua vida e não deixar os estímulos externos e internos irem puxando, né, a carruagem para onde eles quiserem. Você tem que ter a rédea disso, tem que sentar em cima da carruagem, pegar a rédea e direcionar isso. Como você faz isso? Você trabalha com essa construção da proteção do seu dia. Né? Não adianta ter os 15 itens da lista do Gustavo se você só conseguiu tirar hoje 3, vai ter 12 para amanhã. Então, tem que ser realista. O que é hoje importante? Então, é isso que eu vou fazer hoje. Se essa mãe precisa cuidar dos filhos, do trabalho que ela tem, e da casa, e ela está sozinha, por exemplo, e ela tem que fazer a renovação da carta de motorista, da carteira de motorista, ela vai estabelecer um momento da agenda dela onde ela vai compor e organizar isso, combinar com o marido para ficar com a criança, porque ele está fora, ou ele trabalha na casa, tem reunião, sei lá, cada um tem a sua realidade, mas eles precisam trabalhar no sentido de proteger os seus compromissos dentro de uma agenda, não dentro de uma lista para fazer, senão essa
a carteira de motorista vai vencer e ela não vai renovar nem o ano que vem. E ela vai estar sempre na lista de pendências sendo prorrogada. Vai para amanhã, vai para amanhã, vai para amanhã. Eu preciso colocar isso com prioridade. E lembra, pessoal, não existe lista de prioridades, porque prioridade é singular, só tem uma. Então veja qual é a do seu dia, a da sua semana e a do seu mês. E aí vai. E você vai trazendo, Cadu, mas tem um monte de coisa, não é uma coisa só. Legal, reserva durante o dia o tempo para cada coisa. Protege sua agenda. Mas o meu chefe tem uma reunião atrás da outra aqui no Zoom, então combina, vamos fazer um combinado. Dá para fazer um dia sem reunião? Que a gente fala para um monte de cliente nosso, de empresa, organizações, a gente fala, dá para fazer meio período de reunião, 2 por semana? Então, quarta tarde e sexta tarde não tem reunião para eu saber que eu vou poder me dedicar àquilo. Eu posso ter uma semana menor? Agora o assunto da bola da vez é essa. A Islândia testou, a Espanha está testando. Só que a Microsoft já tinha testado no Japão, em 2019, antes da pandemia, uma semana de 4 dias, durante o verão lá no Japão. E aumentou quase 40% a produtividade. Então, você percebe que não está escrito a ferro e fogo que tem que ser de um jeito, que você tem que lidar com a sua agenda. Não, existem várias maneiras de você organizar, mas você tem que ver onde é que isso funciona melhor para você, para cada um pode ser uma coisa. Mas eu costumo dizer assim, mais importante do que a lista é a proteção do seu espaço disponível. Um dia sempre vai ter 24 horas, uma semana sempre vai ter 168 horas, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Mas quando você protege sua agenda e coloca espaços onde você possa entender que aquele momento é o momento de fazer determinada coisa e não adianta, pode cair o mundo que você vai lá e vai fazer, como você que marca o teu dentista para ter aquela hora sem ninguém te perturbar no celular e poder se concentrar, é a mesma coisa. A gente tem que construir essas rotinas, esses rituais na nossa vida. E isso é uma questão de disciplina, porque tem a ver o seguinte, a agenda você não vai conseguir mudar, você não vai mexer no tempo. O tempo é inexorável. Como eu falei, 24 horas são 24 horas, é o dia. Uma semana, 168 horas. Mas tem uma coisa que você pode mexer. E você pode regular, você pode calibrar, você pode renovar, você pode reciclar, você pode preencher com frequência, porque ela vai esvaziando, que é a sua energia física, mental, emocional e espiritual. E que aqui não tem nenhuma conotação de religião, é aquilo que te move, o que te faz caminhar por esse mundo, né? Acordar todo dia de manhã com algum propósito, qual é a tua causa, né? Isso tudo, essas 4, é o que eu, lá no começo da conversa hoje, chamei de força de vontade. Então você tem que ter disciplina e força de vontade para cumprir com as tuas demandas do dia, porque o dia demanda muito da gente, essas demandas são externas, são internas. Se você não se proteger, você vai cair num processo de sensação contínua de não dar conta de fazer as coisas e de que a vida está passando por cima de você mesmo. E para quem quiser saber mais sobre as energias, nós temos um vídeo específico sobre isso aqui no canal do YouTube, só ir lá e procurar. E nós vamos fazer um episódio desse também falando especificamente das energias, como você prepara esse recarregar das 4 energias e como isso traz consequências para te manter o foco. E aí eu queria convidar quem está nos assistindo aqui para deixar nos comentários também o que achou desse tema e como você se vê quais são as interrupções externas que você encontra no seu dia a dia, que você encontrou hoje. Deixa aqui um comentário, fala para a gente que tipo de interrupção interna mais te atrapalha na busca desse foco, na manutenção do foco. E, Cadu, avisar que a gente sempre vai ter um tema novo a cada episódio, e quanto mais as pessoas interagirem, mais a gente vai conseguir falar sobre temas específicos que estejam nesses comentários. Então, deixa um comentário aqui e coloca para a gente um tema que você gostaria que a gente aprofundasse. A nossa missão com o Projeto Flow surge com a missão realmente de construir, ajudar você a construir uma vida com mais plenitude. E isso é possível quando você cria disciplinas, seus próprios rituais para construir um foco
indestrutível, para você saber que naquele momento que você tem alguma coisa para fazer, não vai haver nada que mude aquela intenção de tirar aquilo da frente. Mas para isso tem alguns truques, tem algumas dicas, porque se a gente entrar no piloto automático, a vida vai levar a gente mesmo para onde ela quer, e não a gente. A gente se vê em breve e que o Flow esteja com você. Tchau. Abraço.